Mas você precisa considerar uma coisa. Esta não é mais uma eleição, gente, é um plebiscito. Ok, pode ser que você não esteja disposto a votar no Bolsonaro ou no Haddad, e que você então, por isso, está pensando em votar em outro candidato, tipo o Ciro Gomes, ou o Alckmin, ou a Marina Silva e até no Amoedo. Tudo bem, eu entendo, mas essas eleições são únicas no Brasil e eu quero que você considere o que eu vou dizer e assista este vídeo até o fim. Quando a campanha do PT afirma que Haddad é Lula, isso é a mais verdadeira das colocações. De fato, Fernando Haddad, que é o candidato à presidência da República pelo PT, é tão Lula que ele já está acumulando várias denúncias do Ministério Público sobre corrupção, lavagem de dinheiro e até formação de quadrilha. Formação de quadrilha mesmo. Os mesmos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva que levaram Lula à cadeia por 20 anos, condenado em segunda instância, e que já acumula outros processos também no Ministério Público. Antes de eu entrar neste processo que ganhou pouca repercussão na mídia, eu preciso mencionar um outro processo que o Haddad já é réu na justiça, ou seja, não é mais denunciado, mas a denúncia foi aceita e ele já é réu na justiça por uma coisa chamada improbidade administrativa. O que quer dizer que ele administrou mal e porcamente, em suma, quando ele foi prefeito de São Paulo. E nessa denúncia que o Haddad é réu, para vocês terem uma ideia, ele é acusado de causar um prejuízo de 5,2 milhões de reais para os cofres públicos. Você que está com dificuldade de comprar pasta de dente, carne, comprar uma cerveja melhor, lembre-se. Mas teve uma denúncia precisamente um mês atrás do Ministério Público de São Paulo que não ganhou repercussão na mídia. Foi noticiada um dia ou dois, mas não ganhou uma repercussão necessária. E a gente precisa expor aqui brevemente o que está acontecendo com um possível presidente da República pelo PT, o homem que diz que é a mesma coisa que Lula. E agora, como eu já disse, ele foi denunciado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Haddad é mesmo Lula e está seguindo os passos do seu mestre. Haddad, segundo a denúncia, teria pedido 2,6 milhões de reais para a construtora UTC Engenharia para pagamentos de dívidas de uma gráfica durante a sua eleição para prefeito de São Paulo. E foi o que aconteceu com o Haddad, é que ele pediu que a construtora pagasse sua dívida em troca de favores políticos, em troca de favorecer que a UTC Engenharia fosse lá e fizesse as obras, ou seja, que ele facilitasse os contratos de licitação da UTC Engenharia na prefeitura de São Paulo. É exatamente o mesmo esquema que condenou Lula e tantos outros na Lava Jato, a prisão, a cadeia, restrição de direitos políticos, etc., como que condenou, por exemplo, o Zé Dirceu. E detalhe, essa denúncia do Ministério Público contra Haddad envolve as mesmas pessoas, os principais agentes que estavam na questão do processo do Lula, o Alberto Youssef e o João Vacari Neto, que era o tesoureiro do PT. Leia um trecho da denúncia comigo. Fernando Haddad já era prefeito de São Paulo empossado quando recebeu os valores referentes ao pagamento da vantagem indevida de 2,6 milhões de reais para saldar dívidas de campanha. Solicitou e recebeu para si e ou para ontem, direta e ou indiretamente, em razão da função pública que exercia de prefeito municipal de São Paulo, esta vantagem indevida. Ele foi beneficiário final do pagamento da dívida, ou seja, 2,6 milhões, possivelmente na conta do Haddad, segundo a denúncia do Ministério Público. Haddad parece seguir mesmo os passos de Lula. Nós sabemos que Haddad não governará, nós sabemos que Lula governará. Haddad mesmo afirmou que vai tomar instruções de Lula na cadeia. Ele irá a Curitiba, de pouco em pouco, tomar instruções de um presidiário. O próprio Lula afirmou numa carta na prisão, abre aspas, que estará junto com o Haddad para fazer o governo do povo e da esperança. Ou seja, Lula governará o Brasil e não o Haddad. Enquanto você vota no Haddad, você está elegendo um presidiário. Tem um fato importante que ninguém está mencionando nessa questão toda. Preste atenção, a vice do Haddad, Manuela Dávila. E por que é que eu estou mencionando a Manuela Dávila? Por uma questão de cota de mulheres? Também, mas por um fato importante que pouca gente está vendo. Se vocês forem ver os últimos 5 presidentes brasileiros, 3 deles foram depostos, caíram, morreram, etc. E o seu vice teve que assumir. Dos últimos 5 presidentes que o Brasil teve, em 3 casos, o Brasil teve que ceder espaço do presidente para o vice-presidente. Foi assim quando Tancredo morreu e assumiu o Sarney. Foi assim quando Collor sofreu impeachment e assumiu o Itamar. Foi assim quando a Dilma sofreu impeachment e assumiu o Temer. Apenas FHC e Lula concluíram o seu mandato. Ou melhor, os seus 2 mandatos. Em 60% dos casos, considerando a morte de Tancredo, o vice no Brasil
teve que assumir a presidência. Portanto, desconsiderar o vice é desconsiderar a própria história do Brasil. Ou melhor, a história recente do Brasil. E para quem não sabe, a vice do Haddad é Manuela Dávila, do Partido Comunista do Brasil, do PCdoB. O mesmo partido que defende ditaduras como Venezuela, que está matando seus cidadãos, está matando cristãos, detonando o país, enquanto aquele gordo safado come carne lá na Turquia, apoia ditaduras como Cuba, apoia ditaduras como Coreia do Norte. E será que quer transformar o Brasil também numa ditadura? Ou seja, se Haddad sair do governo e sofrer um impeachment, por exemplo, quem assume é Manuela Dávila, que não tem nenhum protagonismo na campanha do PT. Portanto, ela só será um preposto, só será um boneco, só será simplesmente um cargo formal. E quem conduzirá as coisas será Lula, ou Zé Dirceu, ou qualquer outra pessoa que não seja ela. Mas mesmo assim, ela tem o Partido Comunista do Brasil por trás dela. E eu tenho certeza que se ela assumir, as coisas serão radicalizadas aqui no Brasil. Viu só? Não é tão impossível assim um vice assumir, não é tão impossível assim uma Manuela Dávila virar presidente do Brasil. Nós já temos muitas denúncias no Ministério Público, o Haddad já é réu e o risco e a probabilidade dele sofrer um impeachment ou ser deposto ou sequer não assumir é muito grande. Se Haddad assume, nós temos um presidente já com no mínimo 2 denúncias graves, já é réu em uma delas e ainda será conduzido por um ex-presidente, agora presidiário, em Curitiba. Um homem que destruiu o Brasil, que transformou o Brasil num país de analfabetos e assassinos. E claro, como eu já disse, se Haddad sair, nós teremos Manuela Dávila, que também será dirigida por Lula e que é do Partido Comunista do Brasil. Você deseja o comunismo para o Brasil? Você que vota no Ciro, você que vota no Alckmin, você que vota no Amoedo, na Marina Silva, no Meirelles, no Cabo Daciolo, você tem certeza disso? A situação não é brincadeira, gente. Eu sei que você pode não estar disposto a votar no Bolsonaro, no Haddad, como eu já disse. Que você está afim de votar no Ciro, no Alckmin, na Marina, no Meirelles, no Amoedo, etc. Mas você precisa considerar uma coisa. As chances de Ciro, Marina, Alckmin, Amoedo, Meirelles, Daciolo estarem no segundo turno ou vencerem no primeiro são 0. Considerando os dias que faltam para a eleição, as chances deles ganharem é 0. Eles não participarão do segundo turno. Chega de considerar candidatos que já estão enterrados. Votar em Ciro, Marina, Alckmin e Amoedo é desperdiçar o seu voto. Esta não é mais uma eleição, gente, é um plebiscito. É sim ou não, é PT ou Brasil. Nós já estamos no segundo turno. O primeiro turno já se tornou o segundo turno. Chega de conversa. De um lado nós temos o esquema petista do Lula, do Haddad e da Manuela Dávila. Partido dos Trabalhadores. Lula condenado, Haddad acumulando denúncias e Manuela Dávila uma comunista de marca maior. E do outro lado nós temos um homem, Jair Bolsonaro, que pode ser que não te agrade mesmo, só que ele passou 30 anos pelo Congresso e não foi suspeito, sequer denunciado de qualquer esquema de corrupção, por menor que seja. Um homem que não tem qualquer suspeita de corrupção, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e que sempre foi um antipetista, e sempre foi anticomunista. Bolsonaro tem o apoio do povo. Vocês viram na rua, ele é o verdadeiro antipetista, ele é o verdadeiro antipetista, coisa que Ciro não é, coisa que Marina não é, coisa que Meirelles não é e coisa que Alckmin não é. Para quem não lembra, tanto Fernando Haddad, Ciro Gomes e Marina Silva, todos foram ministros do Lula. Pergunta se o Jair Bolsonaro teve algum cargo ou algum protagonismo no governo do Lula, a não ser o de oposição. Lembre-se, gente, é mais do que ser a favor do Jair Bolsonaro, é ser contra o esquema petista. Não é hora para voto idealista, para ideais maravilhosos, para votar com o coração e se sentir limpinho. O antipetismo é o partido do Brasil. Não é hora de parecer limpinho, de se achar intelectual e votar junto com artistas. É hora de votar pelo Brasil. Chega! Gente, o Brasil está dividido entre uma quadrilha que roubou o Brasil e os brasileiros que foram roubados por uma quadrilha. A decisão é sua.